Olá meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias. Eu sou Adalberto Tucano, seu historiador e comunicador, sempre trazendo fatos relevantes para discutirmos. Hoje não podia ser diferente. Hoje, dia 4 de abril de 2018, a história do Brasil passará por mais um capítulo, que poderá ser um capítulo positivo ou negativo para a história. Estamos falando do julgamento do HC, do habeas corpus, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro e corrupção ativa, por conta do apartamento que ele recebeu da OAS em tramóias feita na Petrobras. Pois bem, atentai bem, hoje o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, irá protagonizar mais um capítulo daqueles que já virou novela mexicana. Prendo ou não prendo? Condeno ou não condeno? Aplico ou não aplico a lei? Bom, eu queria fazer aqui um retrospecto da Suprema Corte brasileira, que não é novidade a Suprema Corte ter esses tipos de posicionamentos polêmicos. Ao longo da história nós já tivemos alguns problemas que nos caracterizou, lamentavelmente, como o país da corrupção, o país da impunidade, o país onde o crime compensa. Pois bem, meus amigos, a história é bem mais antiga. Por enquanto vamos pausar aqui a questão Lula, que mais tarde, a partir das 14 horas, começará o julgamento. Não se sabe de verdade o que vai acontecer nesse julgamento. O país inteiro está atento, as ruas estão atentas, né? As instituições estão trêmulas, porque isso pode desencadear, sem sombra de dúvida, um novo momento histórico, inclusive uma ruptura democrática, como é comentado nas redes sociais. As mídias tradicionais pouco mencionam quaisquer dessas possibilidades. Mas hoje, felizmente, com as novas tecnologias, nós temos uma mídia atuante, que são as mídias digitais, blogs, vlogs, sites, enfim. Vamos ao ponto. Vou pedir desculpa hoje se o vídeo demorar um pouquinho mais, 2 minutos a mais do nosso convencional. É para que eu faça alguns esclarecimentos históricos do tema. Vamos lá. Eu fiz aqui uma ligeira análise retrospectiva de algumas, digamos, injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo da história. E alguns casos chamam mais atenção. Vamos lá. No final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas estavam fugindo da Europa, da Alemanha, né? E todos tinham um destino, uma grande maioria teve um destino certo: América do Sul. Países como a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Aqui no Brasil vieram 3 grandes personalidades: Joseph Mengele, o Anjo da Morte, que morreu em Atibaia em 1979. Franz Engel, que comandou o campo de concentração de Treblinka, onde morreram 800 mil pessoas, é isso, quase 1 milhão de pessoas. Franz Stengel também estava no Brasil, em São Paulo. Vou já contar a história do Stengel. E Gustav Wagner, o comandante
do campo de concentração e de morte, de extermínio de Sobibór, na Polônia. E o mais célebre de todos, que não era nazista, era um assaltante de banco, para variar, Ronald Biggs, o inglês que assaltou o trem pagador da Inglaterra e que viveu a vida toda impune no Brasil. O que esses bandidos têm em comum? Bom, vamos voltar aqui para a tecla da fuga dos nazistas. Os nazistas estavam fugindo no final da Segunda Guerra Mundial, porque já tinham começado os julgamentos em Nuremberg, onde o alto comando nazista foi condenado à morte, né? E aí, por volta de 1960, Adolf Eichmann, o camarada nazista que comandou os trens da morte que ia para Auschwitz, 6 milhões de pessoas ele comandou a morte dessa gente. Adolf Eichmann estava vivendo numa boa na Argentina, na rua chamada Garibaldi. Pois bem, o Mossad e o Serviço Secreto Israelense, juntamente com Simon Wiesenthal, o maior caçador de nazistas de todos os tempos, o localizou em Buenos Aires, ou melhor, no subúrbio de Buenos Aires, na Argentina, planejou, capturou, sequestrou, levou para Israel e ele foi enforcado por crimes contra a humanidade. A partir daí, os nazistas, é bom frisar aqui, eu gosto sempre de frisar, porque como historiador tenho a obrigação de passar os fatos reais. O Caminho dos Ratos foi criado, o Caminho dos Ratos era a rota de fuga para esses nazistas para a América do Sul. Foi criado no Vaticano, na gestão do Papa Pio XII, que financiou o Partido Nazista. Isso mesmo, a Igreja Católica financiou a criação do Partido Nazista na Alemanha. Eu já disse isso em outro vídeo. E no final da Segunda Guerra Mundial, um bispo chamado Alois Judau falsificava passaportes e dava fuga para esses criminosos. Atentai bem, estavam aqui no Brasil Franz Stengel, vivendo lisonjo e tal, numa boa, deve ter dito assim: botei o meu passado para trás e agora sou um homem livre, seguro. Mas as vítimas de Treblinka não estavam satisfeitas. Simon Wiesenthal o localizou e a partir daí traçou-se uma briga jurídica para a extradição de Franz Stengel, que estava acusado de crimes contra a humanidade livre no Brasil. O que foi que aconteceu? A Suprema Corte Brasileira, o STF da época, negou a extradição de Franz Stengel. Não, deixem o nazista aqui no Brasil. Deixem ele. Qual é o problema dele ter morto 800 mil pessoas? Mas, infelizmente, Simon Wiesenthal pediu ao senador Bob Kennedy, Robert Kennedy dos Estados Unidos, que era irmão do presidente John Kennedy, e o Bob Kennedy pressionou o embaixador brasileiro nos Estados Unidos e forçou o STF a extraditar Franz Stengel para a Alemanha, onde ele foi condenado e morreu na cadeia. Mas isso depois de uma pressão absurda feita ao STF. Um outro caso mais polêmico foi de Gustav Wagner, amigo de Franz Stengel. Um comandou Treblinka e o outro comandou Sobibór. Wagner tinha aproximadamente 500 mil mortes nas costas. Gustav Wagner também foi localizado e foi pedido a extradição dele, porque Israel queria enforcá-lo, a Polônia também, e a Alemanha condená-lo à morte. Sabe o que foi que aconteceu? O STF negou a extradição de Gustav Wagner.
E ele ficou impune aqui no Brasil. Foi morto posteriormente, ainda não se sabe se foi suicídio ou se foi assassinado por algum descontente. O fato é que o STF negou a extradição do criminoso nazista Gustav Wagner. Mais uma impunidade. O terceiro da nossa lista é bem atual. O terceiro da nossa lista é Cesare Battisti. Recentemente, em 2007, foi abrigado pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, aqui no Brasil. Cesare Battisti é acusado de terrorismo na Itália. Centenas de mortes, mas está livre hoje no Brasil por conta do STF, o Supremo Tribunal Federal. E o Ronald Biggs, que assaltou o trem pagador, ficou impune no Brasil graças ao STF, ficou famoso e foi embora em 2001 para morrer na Inglaterra. E o filho dele ainda ficou famoso, era o Mike do Balão Mágico, filho de Ronald Biggs, o maior assaltante da Inglaterra. Então, como vimos, já é tradição no STF liberar bandidos. Não será coincidência se isso acontecer hoje. Agora é preciso que se diga uma coisa. O país está de olho, a nação está aflita, porque se abrir um precedente para o criminoso Lula ser solto, abrirá um precedente para vários outros criminosos, estupradores, pedófilos, assaltantes, traficantes e criminosos do colarinho branco. Todos esses que estão nos presídios pedirão para serem liberados, baseando-se na primícia Lula. Então o STF hoje tem um papel crucial para mostrar a esse país que as instituições estão funcionando como devem, ou paguem o preço. É claro, desde ontem, as manifestações tomaram de conta do país, com exceção do Ceará, porque o Ceará é governado por um ala lulista, diga-se de passagem. Então, os caras não se manifestam. Eu listei aqui o nome dos juízes que irão julgar hoje. Olha só, Celso de Mello, indicado por José Sarney. Marco Aurélio, primo do Fernando Collor, indicado pelo próprio. Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso. Roberto Barroso, indicado por Dilma. Edson Fachin, indicado por Dilma. Ricardo Lewandowski, indicado por Lula. Carmen Lúcia, indicado por Lula. Dias Toffoli, indicado por Lula. Luiz Fux, indicado por Dilma. Rosa Weber, indicado por Dilma. E o último, Alexandre de Moraes, indicado pelo Michel Temer. Meus amigos e minhas amigas, embora nós saibamos que o Supremo Tribunal Federal é composto de magistrados, é bom que nós saibamos que nenhum deles fez um concurso público para estar lá. Foram indicados por ex-presidentes, foram indicados por comandantes da nação e não são deuses. Por isso é necessário nós ficarmos de olho. É necessário que nós estejamos atentos. O Brasil pode voltar a ter um estado de exceção. Sim! O Brasil pode voltar a ter um estado de exceção. Se você mais jovem não sabe o que é isso, é um comando militar governando o país. Há alguns anos eu diria, que terrível, que absurdo, uma ditadura. Mas o sistema capitalista
se administra com democracia ou se administra sem a democracia. Existe o fator transformação. A sociedade não aguenta mais esses desmandos do STF, esse desmando do Congresso brasileiro, esse desmando do Poder Executivo Federal, que está inclusive sendo investigado por crime de corrupção, como Luiz Inácio. E nós não podemos tolerar mais impunidade nesse país. É preciso que nós estejamos atentos, nós brasileiros, nós amamos o Brasil e pedimos que o STF diga não ao HC do Lula. Crie vergonha na cara. Na última sessão, um inventou que ia viajar, trouxe até o papel do aeroporto, o outro que deu uma dor de barriga, ia fazer não sei o quê. Esses caras são pagos pelo país, pelo contribuinte, por você, por mim. Não tem que fazer hora extra em outro canto, não. Esperemos que hoje o Brasil veja verdadeiramente a justiça sendo cumprida e mande para a cadeia o criminoso Luiz Inácio, para que não se abra um precedente da injustiça, da impunidade que campeia e que extravasa, que já transbordou nesse país e que é preciso que nós brasileiros, saímos às ruas, protestemos. Não podemos perder o direito de nos indignar, pois ainda confiamos na justiça. Um abraço a todos e a todas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esperamos que o resultado seja bom para o Brasil, seja bom para a nação brasileira. Fiquem com Deus.